Olá pessoal, meu nome é Luana Cristina, sou da comunidade São Pedro, município de Divino. Não saia daí não, daqui a pouco eu e minha equipe de pesquisadores iremos contar para vocês um pouco do que descobrimos sobre a história de nossa comunidade, então fique ligado. A região onde hoje se localiza o município de Divino era inicialmente habitada por indígenas da tribo Puris. No ano de 1833, esta começou a ser ocupada por brancos desbravadores que para ali se dirigiram em busca de terras férteis para a agricultura. O povoado foi fundado por um grupo que já havia se fixado por aquelas paragens e saiu em excursão para seus arredores. Decidiram caminhar até quando sentissem fome e acordaram que no local em que parassem para comer, afixariam uma bandeira com as insígnias do Espírito Santo. Tal povoado foi elevado a distrito em 1882. Em 1923, o distrito passou a se chamar Divino do Carangola. Foi quando passou ao município independente, em dezembro de 1938, que teve a denominação reduzida para Divino. Atualmente, as principais atividades econômicas do município são a agricultura e a pecuária. O senhor podia falar pra gente como era São Pedro antigamente? São Pedro antigamente era muito difícil, minha filha. Aqui quando conhecia uma pessoa tinha que ir na paviola ou no carro de boi daqui em Divino. Como eram as paviolas? Paviola é feita de uma cama. É feita de uma cama. Ali pegava 4, 6 homens e carregava. Como eram tratadas as doenças? Eram médicos ou bezendeiros? Não, usava mais achar do mato. Era folha, azeite de mamona pra gente tomar purgante. Eu mesmo quando ia tomar um purgante, eu segurava um ovo na mão e a minha avó punha 2 carvão no meu ouvido para eu não voltar ele. Como eram as estradas aqui antigamente? Antigamente era só carro de boi e tropa, não tinha estrada não, era trilho. O senhor lembra qual foi o primeiro meio de transporte utilizado aqui? Não, o primeiro carro que entrou aqui no São Pedro foi um jipe. Mesmo assim foi do Luiz Lourenço. Quem era o Luiz Lourenço? Luiz Lourenço era um fazendeiro que tinha aqui embaixo. Você já trabalhou para ele? Trabalhei, morei lá há 15 anos. 15 anos. Lá tinha escravos? Já tinha escravos? Não, escravo não tinha não, mas tinha o tronco lá, só nunca vi o tronco. Diz que tem o tronco lá até hoje. A senhora se lembra quem foram os primeiros moradores daqui? O José Domiciano, Dona Juventina, Pedro Malaquia, Raimundo Malaquia, Celestino José de Souza. E mais alguns moradores que eu não conhecia. Quando a senhora chegou aqui, como era a nossa comunidade? Era muito pouca gente que morava aqui. A comunidade era muito pequena. Tinha casa, plantação de café, como a gente tem hoje? Muito poucas casas e não tinha plantação de café. Antes do café, o que o povo usava para fonte de renda? Plantava arroz, milho, feijão. Era difícil o cultivo de arroz? Era difícil. Como era assim, mais ou menos cultivado? Aí tinha que preparar a terra para depois plantar o arroz e depois capinar. O que você achou dessa evolução, desse crescimento de São Pedro? O senhor achou bom ou o senhor achou que também trouxe alguns problemas? São Pedro evoluiu muito. Nossa comunidade é muito valorizada, por ser uma comunidade até remanescente de quilombo, né? É muito valorizada. Só que eu acho que precisa de investir mais, né? Porque há muitos problemas que tem que ser resolvidos. Como assim? Que tipo de problemas, por exemplo? Tem muita coisa que precisa ser feita aqui. Às vezes a gente tem difícil acesso, né? Pra gente chegar na cidade alguma hora, né? Pra gente sair daqui, às vezes é um pouco difícil. Como morador aqui da comunidade há bastante tempo, o senhor percebe alguma carência de algum projeto na comunidade? Sim, eu percebo que aqui falta um investimento maior assim, na cultura, né? Um aproveitamento maior também no talento das crianças, dos jovens, né? Que aqui tem gente, né? Igual eu toco na igreja, a gente vê que tem muita criança querendo aprender a tocar, muita criança querendo aprender a cantar. E várias atividades que tem aqui que a gente não tem condições de fazer, né? Porque o trabalho da gente é muito e falta recurso para a gente estar dando apoio para as crianças, para os jovens, né? Nessa maneira. Senhor Alvino, como era a vida do senhor na escola? No período do senhor, como é que era? A escola era muito difícil, lá naquela época. Quando vinha um professor por acaso,
ele parava muito pouquinho. A nossa participação foi pouco. Agora depois eu tive a felicidade que casei com a professora, mas eu não pude participar da escola conforme hoje tem a participação. Porque ela trabalhando na escola, eu trabalhando simplesmente na roça. Então meu tempo foi pouco. Mas graças a Deus, através da participação que a gente teve com ela e através da participação que a gente está tendo sempre com vocês, a gente lá vai sempre aprendendo coisa nova. O senhor fez uma música para a escola. O senhor poderia mostrar ela para a gente? Nós somos todos do jardim da infância, criança linda da cabeça aos pés. Somos alegres, temos elegância, voltando sempre só depois das 10. A nossa escola é um buquê de flores, o nosso bloco é um ideal. Quem vai na frente é a professora, anunciando e lendo o jornal. Nós já sabemos soletrar o beabá, um B com A, faz beabá. Nós já sabemos fazer conta de somar e dividir e multiplicar. Agora só nos falta aprender é conjugar o verbo amar. A gente sabe que antigamente as coisas eram mais difíceis, então como o senhor conseguia material escolar? A gente conseguia sim, os pais compravam, né? E eu sempre falo com meus filhos lá que quando o lápis ia acabando, a gente colocava até num pedacinho de bambu pra gente ter condições de escrever com lápis, era assim, entendeu? Dona Dercy, como era a merenda aqui antigamente? A merenda aqui era muito difícil, né? Às vezes vinha lá de baixo, mas era muito difícil. A merenda era feita, doada pela comunidade. Cada criança trazia um pouquinho de fubá, um chuchu, um pedaço de abóbora, um inhame. E ali a gente misturava tudo e fazia aquele caldeirão de sopa para as crianças. Como as professoras vinham para cá? Era muito difícil os professores antigamente. Eles vinham a pé, ficavam aqui a semana toda e no final da semana retornava para a cidade. Como a igreja Assembleia, a igreja evangélica, ou seja, a Assembleia chegou aqui? Que eu me lembro, né, foi no tempo do pastor Jair, da congregação São João do Manhuaçu. Ele começou uns cultos aqui em São Pedro. Ele começou na casa de alguém ou já tinha igreja fixa? Não, aqui não tinha igreja física. Ele começou na casa do falecido São Pedro Sabino. Quem doou o terreno para fazer a igreja evangélica aqui? O senhor está ali no Braga. E você segue essa religião hoje? Sim. Gosta? Muito. Senhor Alvino, como era realizadas as missas aqui? Nós tínhamos aí uma capelinha que celebrava, e o padre celebrava lá, nós tudo ficava até do lado de fora. Então até que organizou que hoje nós temos a igreja, temos tudo aí preparado conforme está. Temos o Salão Vicentino ali, né? Nós somos vicentinos, nós somos do apostolado da oração. Então hoje, graças a Deus, está tudo muito bem organizado, né? Era muito difícil o padre chegar aqui antes? Era muito difícil, porque naquela época não tinha condução que tem. Às vezes eles vinham até a cavalo, vinham a pé, por falta de condução. Não era muito difícil, não tinha estrada, então, mas sempre vinha. O senhor toca, assim, violão muito bem. Como é que o senhor aprendeu a tocar? Olha, eu aprendi a tocar porque quando nós era criança, o meu pai era fazedor de balaio de taquara. Então ele tirava as taquaras e sobrava aqueles gomos de taquara. Quando era nos domingos, não tinha nada para nós fazer, por acaso, ele soltava os porcos assim no campo para nós dar pasto àqueles porcos. Então naqueles gomos de taquara que sobrava, eu tirei aquelas fitinhas assim
e pus um tracinho e comecei a tocar. Depois foi indo, a minha mãe viu aquela boa vontade. Nós tínhamos um companheiro na comunidade que pareceu com um cavaquinho, a minha mãe comprou o cavaquinho para mim. Eu comecei a tocar o cavaquinho. Já não abandonei o gominho de taquara não, mas continuei com o cavaquinho. E depois eu passei para o violão e continuo até hoje. Assim, você aprendeu a tocar violão com quem? Eu aprendi a tocar violão com o meu amigo Jair. A gente cantava junto em dupla, aí eu aprendi com ele. Ele ia fazendo as posições, eu ia acompanhando, né? Aprendi assim. Vocês tocavam em festas, na igreja? A gente tocava em festa, tocava na igreja, né? Em vários lugares que convidava a gente. Senhora Essa, o senhor podia cantar pra gente alguma coisa? Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou o meu viver. Foi embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu. Da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Senhor Antônio, qual a sua opinião a respeito das obras que a Samarco fez em nossa comunidade? Muito boa. Para mim, eu acho que foi uma grande coisa que eles fizeram para nós. O senhor acha que isso facilitou o desenvolvimento da comunidade? Demais. Facilitou demais, ué. Eu queria deixar uma mensagem para os jovens para que eles valorizem a escola, para que eles se interessem na parte cultural de São Pedro e que eles procurem entender os mais velhos, porque eles têm muitas histórias para contar. Aposto que vocês descobriram um montão de coisas que vocês não sabiam. Nós também. Por isso é tão importante esse resgate histórico de nossa comunidade, pois ele nos possibilita aprender e refletir com o passado. Possibilita ainda o registro de um tempo em nossa comunidade, pois afinal... Quem não tem memória não tem história! Eu achei muito legal, que recorda bons momentos, coisas que não podem ser perdidas da comunidade. Foi uma experiência única para mim, porque para nós que vivemos na zona rural, isso nos possibilita ter um acesso maior com a tecnologia do mundo lá fora. E isso também nos transmite que a nossa comunidade é sim importante com tudo que ela faz e que coisas como antigas da nossa comunidade não podem ser perdidas nos tempos, mas sim sempre lembradas pelos mais jovens. Eu achei muito legal porque a gente recorda muita coisa, né, participar disso. Eu espero que vocês voltem sempre, foi muito legal isso. É muito importante essa oficina de vídeo, pois resgata aqui no São Pedro toda a história que a gente não sabia.
As pessoas contam pra gente e a gente agora está contamos para vocês tudo sobre São Pedro. A minha função foi ser pesquisadora. Gostei muito de fazer as pesquisas, descobrir mais sobre a nossa comunidade e as coisas que eu não conhecia. Foi uma experiência muito boa, porque como repórter eu aprendi que não devemos ser tímida frente à câmera. Quero agradecer também, a Samarco por ter escolhido a nossa escola e nós alunos para fazer esse trabalho aqui na nossa comunidade.